Sons da Resistência. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast LGBTQIAPN+, de Boituva. Este podcast é uma produção independente realizado através da Lei Paulo Gustavo, um incentivo cultural, pela Secretaria de Cultura aqui da Prefeitura de Boituva. Hoje estamos mais em um episódio do nosso podcast e vamos falar sobre saúde da população LGBTQIAPN+. Bom, eu sou o Júnior. Sou o Caio Zambotti. E vamos dar início ao nosso podcast. Antes eu queria falar dos nossos patrocinadores, as empresas parceiras, as empresas que apoiam essa causa, que está aqui nessa luta com a gente. Então temos aqui a nossa revista Outdoor e a GPS Regional, que tem feito essa parceria. Estamos aqui usando esse espaço. Obrigado aos meninos da Outdoor. Hoje temos também comidinhas do Espaço GG. Olha que lindo que a Silvia mandou pra gente. Essa tábua de frios. Ela faz personalizado. O GG é um empório de produtos para evento. Tem vinhos. Você encontra de tudo lá, né? Tem de tudo. Vinho, queijo, tudo que você precisar para suas festas. Para fazer um fundi nesse frio agora. Para receber os seus amigos. Tem uns vinhos maravilhosos. Vamos lá. E hoje temos um parceiro novo. O Novo Estilo Salão de Beleza. É a barbearia do Jonathan. E ele também corta cabelos femininos, especialista em cabelos loiros. Então, você que quer cortar seu cabelo, quer mexer na sua autoestima, sim, procure o Salão do Jonathan, Salão Novo Estilo. Tem o que tem na Kombi também. Certo. E eu queria aproveitar, deixar para vocês. Eu cortei meu cabelo essa semana lá com o Jonathan. Então, estou aqui todo já arrumadinho. E vocês também estão recebendo... Obrigado, Jonathan. Um corte de cabelo. Lucas também. Uhul. Tô precisando. Eu vou passar aí, Jonathan. Quem quiser cortar cabelo, só ligar lá pro Jonathan. Manda um WhatsApp e agenda lá o corte. Então, Jonathan, obrigado pela parceria, pelo apoio de sempre nessa causa que é importante. E temos também o Café do Parque, lá da Susan, o que tem na Kombi. Susan faz um trabalho lindo de artesanato, tem coisas de souvenirs de Boituva. Então, boa! A nossa caneca, se você gosta da nossa caneca, ela está à venda lá no café do parque, na loja O que tem na Kombi. Que fica ali no Parque Ecológico, né? No Parque Ecológico de Boituva. E lembrando que você adquirindo a nossa caneca, você estará ajudando a Casa Gabi. Isso que é muito importante, né? É uma causa social importante. Então, adquira sua caneca e vá lá tomar um cafezinho. Comer um bolo. Tem um bolo maravilhoso. O bolo de cenoura com chocolate, gente. É incrível. É muito bom. Certo? Tudo certo, diretor? Tudo certo. Então, vamos seguir. Então, hoje nosso podcast, como eu falei, é sobre saúde, né? Saúde da população LGBTQIAPN+. O nosso tema hoje é sexualidade e STs. Verdades, mitos e cuidados essenciais. E a gente vai começar agora com a nossa audiodescrição? Verdade. Bem lembrado. A gente sempre fala de inclusão, então a gente vai fazer a nossa audiodescrição. Eu gosto de começar sempre pelo cenário. Então, nós estamos em uma sala branca, com uma mesa central branca, 3 microfones. Na mesa nós temos a tábua de frios, cedida pelo Empório GG, as revistas aqui da Outdoor. E ao fundo nós temos a bandeira LGBTQIAPN+, nas cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul e roxa. E uma televisão ao centro, com os logos dos parceiros, das empresas amigas dessa causa importante. Eu sou o Júnior, como já falei, eu sou um homem branco, de olhos e cabelos castanhos claros, tenho 1,70 m, estou vestindo hoje uma camiseta do podcast, uma camiseta preta com o logo do podcast e uma calça branca.
E você, Caio? Sou o Caio, tô com o meu topete preto, cabelo preto, pele branca, olhos azuis. Estou com a camisa do podcast, uma calça preta e é isso. E agora o nosso convidado. Sou o Lucas, sou um homem de cabelo moreno, sou moreno de pele, tenho 1,81 de altura, camiseta branca simples e uma calça jeans. Então, gente, o nosso convidado de hoje é o Dr. Lucas Prado Jacó, médico infectologista, formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva, especialista em infectologia pela PUC e pós-graduado em sexologia pela IEPOS. Lucas, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. E acho que vai ser um podcast incrível para a Com gente, certeza, né? muito conhecimento. E eu queria dizer que está liberado aqui as comidinhas também. Então, tipo, fique à vontade, é um bate-papo bem tranquilo. A gente pode ir comendo, tomando uma água, se precisar de um refrizinho tem também. E seja bem-vindo. Agora o microfone é todo seu para você se apresentar. Eu que agradeço, já começar um podcast tendo comida, ganhando um corte de cabelo. Já... E eu tô pensando em já pegar essa caneca, brincadeira, depois eu vejo para pegar uma pra mim. Eu já tô super feliz, né? Então não tem nem o que falar. Eu que agradeço o convite, na verdade, obviamente. Pra gente é sempre um prazer eu conseguir conversar sobre saúde LGBTQIAPN+. Como foi mesmo falado, é uma formação que eu tenho, que eu fui atrás pelo assunto e pelo interesse que eu tenho, poder aí ajudar o máximo que a gente consegue dentro do meu trabalho. E já fui apresentado, né? Mas fiz medicina, me formei em 2017 como médico. Depois de um tempo, acabei tentando, por um tempo, fazer psiquiatria, que sempre foi uma área que eu amava, amei, amo de certa maneira e trabalho muito até hoje. Teve o Covid, né? Que a gente sabe que na época o quanto foi difícil. No meio do Covid, eu acabei fazendo a especialização aqui na PUC em Sorocaba de infectologia, quando me formei agora, faz 1 ano e meio, 2, aí como infectologista. E no meio disso, eu fiz essa pós-graduação em sexologia, terapia, educação sexual e tudo mais. Então, na verdade, quem agradece sou eu de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho, conversar, bater um pouco de papo e a gente conseguir falar tanta coisa que é deveras, falar uma palavra bonita aí, que é deveras importante para todo mundo. Acho que não só para o público LGBT que é PN+, acho que tudo que a gente vai falar aqui é até interessante a gente pontuar isso. É para todos, Sim, toda a sociedade, exato, né? exato. toda a sociedade precisa entender o mínimo aí de STs, de sexualidade e tudo mais, de como procurar ajuda, dar onde ir, o que fazer. Eu acho que vai ser um papo super interessante, não vou mentir não. Que legal. Seja mais uma vez Obrigado. bem-vindo Seja muito e bem-vindo. agradecemos mesmo, né, por esse momento, que eu acho que é muito importante levar a informação. Principalmente sobre saúde. Eu né? sempre falo que a educação é a base de Base de tudo, tudo. né? Então, às vezes a gente erra por não ter o conhecimento, Exato. né? Então, se a gente tem hoje este canal aqui para levar a informação, para, né, trazer orientações, né? Como a gente vai falar sobre mitos e tabus e tudo mais, eu acho que vai ser muito bom, né? Tipo, para as pessoas que estiverem nos assistindo. E para dar início, né, aqui eu que trouxe algumas coisas, e a gente queria falar um pouquinho sobre sexualidade, saúde integral, então da diferenças de ST para que antigamente era DST, né? Muitas pessoas ainda falam, né, DST, né, mas a gente sabe que mudou. E uma coisa importante também, né, que eu queria trazer é sobre a lei, né, do dia 17, o dia 17 de maio, que é um dia internacional de combate à LGBTfobia, né, que também traz, né, o motivo desse dia, é que tirou o homossexualismo, né, como uma patologia de doença, né, então é um avanço, acho que, né, nesse meio clínico da medicina e isso tudo, é um avanço para a comunidade, né, tipo, Sim. e tudo mais. Então, queria falar um pouquinho sobre isso, assim, agora. Vamos lá, acho que tem umas 3 perguntas aí, vamos uma por uma. Eu já me emendei em tudo aqui Já de uma emendou, vez. já vamos ficar uma hora aqui falando. Se deixar eu falo, né? Quem me conhece sabe que eu vou falando, vou falando. A primeira coisa, o que é sexualidade? Acho que é um termo que a gente às vezes usa de maneiras, não dizer erradas, mas ele é genérico e de fato ele tem que ser genérico, que é o conceito dele. Eu falo que quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando do entendimento de várias coisas e vários aspectos do ser humano. E são as coisas básicas para a gente entender tudo que a gente vai falar aqui hoje. A sexualidade ela faz parte do ser humano, igual todas as outras coisas, como personalidade, espiritualidade, as vontades e tudo mais que a gente tem aí que forma quem nós somos. A sexualidade também forma quem nós somos. Da onde veio, como ela é formada, é um papo gigantesco, mas é importante a gente ter uma noção aí do que é sexualidade
E a sexualidade, quando a gente está falando, ela aborda tudo. Desde quem a gente gosta, como a gente é tratado, como a gente quer ser visto, quem a gente ama, com quem a gente quer casar, com quem a gente não quer casar, se a gente não quer, se a gente quer, tudo isso tem a ver com sexualidade. Como a gente se vê, isso é extremamente importante, como a gente se sente, como outros nos vê também, como a gente passa isso. Então, se a gente só pegar tudo isso que eu falei, a gente já vê que sexualidade é um monte de coisa. Sim, E sim. por isso que é um tema tão gigante, e tem até uma pós-graduação, aí tem até especialidades só para cuidar disso, porque aborda bastante coisa mesmo. Então vai ser um papo muito interessante a gente falando e iniciar falando de sexualidade. Dentro da sexualidade, quando a gente está falando de sexualidade, um dos temas que a gente sempre vai tentar conversar são as ISTs. Tá? A gente falar sobre as prevenções, sobre as ISTs, a importância disso, por que se falar. Quando eu estou dando aula do assunto, quando eu estou falando com algum paciente, eu sempre deixo claro que existem várias importâncias, mas a primeira é saúde. Então, ISTs são muito prevalentes no mundo, foram mais e ainda existem várias delas e são muito importantes. Inclusive, chegam a matar, chegam a dar problemas muito graves, caso elas não sejam tratadas, não sejam diagnosticadas. E você falou uma coisa, Júnior, que para mim aí acho que a gente pode fechar o podcast hoje e já ir embora, que a educação realmente é o principal, assim. Sim. Por isso que a gente bate muito na tecla de educação sexual, sempre que a gente está abordando, para todo mundo, não só para a sigla, mas acho que para qualquer Qualquer pessoa, pessoa, né? acaba sendo importante isso, porque não tem nada do que fazer se você não tem educação Sim, sexual. é a melhor prevenção do que remediar. Né? E quando a gente está falando de educação sexual, a gente está falando disso. A gente está falando de prevenção, a gente está falando de se entender, a gente está podendo falar de viver bem, de psicologia, de Qualidade, né? qualidade de vida, muitas coisas. Não é só sobre ISTs, mas as ISTs estão dentro também. Já respondendo a outra pergunta, por que ISTs, né? Sempre foi chamado de DST por DST, muitos né? anos. Quando eu me formei na faculdade, antes eu já sempre pensei que era DST. A sigla DST ainda existe. A diferença é que a gente trocou o D de doença por I de infecção. Porque você ter uma infecção, ou seja, você ser portador de algum vírus, de alguma coisa, Isso, você não trata- necessariamente você está doente. Se a gente Entendi. pega a definição de doença pela OMS ou por qualquer outro conceito validado, doença é quando você vai ter algum problema vindouro daquilo, ou seja, você tem alguma dor, você tem alguma parte psicológica, psiquiátrica ou orgânica afetada. E não necessariamente uma IST vai trazer isso. Acho que o HIV, que a gente vai falar bastante ainda hoje, Sim. é um dos maiores exemplos que a gente tem. Uma pessoa com HIV, ela vive normal e ela é portadora do vírus, ponto final. E não necessariamente ela vai estar doente. Então, Então, falar que a pessoa está com AIDS é quando a pessoa já está num estágio da doença mais avançado. É que doença eu falo que diferente. assim, Ou nem falar usa AIDS mais, hoje eu né? nem uso mais tanto. Conceitualmente, dentro da Infecto, a gente tem sim a definição de AIDS. Resumindo, de uma certa maneira, é uma pessoa portadora do vírus que já está com imunossupressão, ou seja, por Um não ter grau tratado, elevado. ou enfim, acabou que a imunidade da pessoa caiu, que é o que o vírus faz, em geral. Mas, como o termo ficou muito pesado, também a gente Pejorativo, evita né? usar. E tem a hora certa de usar também. Muitas pessoas usam de maneira errada. E remete muito ao passado, né? Tipo, quando surgiu toda a doença, como que foi, né? Tipo, esse tratado esse assunto, né? Porque não tinha informação, não tinha tanto conhecimento, né? Sim. Acho que hoje a gente já está no momento de que a gente foi Evolução, né? evoluindo De bastante para não se referir mais àquilo, né? E Tipo, falo, mas infelizmente acho que ainda tem tem muita isso. a sociedade associa, tipo, é gay, tem AIDS, Ah, AIDS. né? Tá com uma gripe, tá com AIDS, né? Nossa, isso me Então, dá um pavor que vocês não têm ideia. assim. imagino. Muito, muito. E é complicado também, porque eu até ia perguntar para você quais são as principais ISTs agora, né, no momento, e também essa questão que o Júnior falou, até da saúde, da ligação, que a gente tinha antes, né, a questão da doação de sangue, né, que tinha muito isso na saúde, né, agora pode fazer a doação, tudo, né, mas antes não podia, né, porque vinculava a nossa comunidade às ISTs, né. O que você acha disso, dessa evolução, e quais são as principais doenças, né? Eu vou tentar não perder Doenças não, né, a IST. classe durante a Exato. consulta e a entrevista, mas para mim não tem o que conversar Não, disso. não. Assim, para mim Sim, é sim. uma tristeza pensar que isso só aconteceu em 2020 e pouco. É muito É recente. muito É recente. muito recente. Uma coisa que não faz o menor sentido. A gente sabe que o conceito hoje em dia de promiscuidade ou de número de relações sexuais já está caindo bem por Tem, terra também, sim, sim. porque não é isso que vai de fato entender se Não é alguém tem orientação, não ou é gênero, não é não nada. tem nada Exato. disso. A gente fala que se você tem vida sexual ativa, independente de quem você seja, a gente vai pensar em STs e acabou, Exato. ponto final. Então, ter tirado isso da relação entre não doar sangue e ser homossexual
foi o mínimo. É Eu o até falaria que básico, foi né? ótimo, mas eu não sei nem se eu consigo falar isso, porque Sim. é o mínimo. Até porque hoje são feitos testes, né? Então, quando você doa o sangue, independente do que você fala sou lá, do... os testes vão ser Sim, feitos. sim, Então, com eles certeza. veem se realmente tem HIV ou não, porque as pessoas podem até não saber. A gente não Sim. pode acreditar no que a pessoa fala ou no que ela fez. Tem Então, muita gente que age precisa de de má fé fato. também, né? Tem de tudo. Tem de tudo, né? Então, acho que já tem o teste para isso, né? Mas infelizmente era algo para, eu acho que pegar e estereotipar mesmo a comunidade, né? Uhum. Deixar- E acho isso interessantíssimo em já juntar também nessa pauta que a gente está conversando, mas HIV não tem mais relação fixa com homossexualidade com qualquer um da sigla LGBTQIAPN+. E, Já e, foi isso, e já, quando a não gente dá. fala, né, da questão da sexualidade, a gente pode entrar, não falando só na questão LGBT, mas a gente é muito amplo, né? Porque, então, assim, eu trabalhei numa época na vigilância epidemiológica, na área administrativa, mas a gente via muitos casos, assim, de casais heterossexuais que a mulher chegava para atendimento numa UBS e descobria que estava com uma sífilis, tipo, Sim. enfim. Daí porque ele teve a traição do Marido, tinha marido, várias que, parceiras sim. e... Então a gente vê que é saúde pública, Total, Exato. todas as total. pessoas, né? Então a gente não, lógico, hoje aqui a gente está falando sobre um grupo específico, mas quando a gente fala de saúde, tipo, a gente está falando para todo mundo. Sim. Saúde pública tem que ter o acesso para todas as Uhum. pessoas, né? Mas infelizmente eu acho que a sociedade ela sempre procura alguém para culpar, né? É mais De algum fácil, problema né? é mais fácil, né? Então acho que estereotipar e deixar mais ali para a comunidade LGBTQIAPN+, era mais simples, né? Jogar ali do que ver a realidade, né? E tentar tratar a realidade, né? O que também é uma tristeza, porque toda vez que a gente está falando isso, eu abordo muito com os pacientes na minha consulta e fora também. Toda vez que a gente está falando de STs, parece que a gente está falando de algo que não pode ser falado. Exato. Ah, é É que tem porque um tabu, vamos né? jogar essa culpa. Que culpa? Então, Então isso é uma coisa que eu abordo muito, porque é um sentimento, acho que até estou pulando algumas coisas, mas um sentimento que eu sempre tento trabalhar com o paciente, porque IST não é só dar o remédio e tchau, de maneira não. nenhuma, mas sempre tem muita culpa, porque a gente vem de uma sociedade que tenta construir que ter uma IST é algo errado Sim. socialmente. E a gente tem que parar com isso É que também. dá algo como São impureza, né? Como se você fosse alguém... Eu falo que tira a primeira pedra, porque tendo relação sexual na sua vida, e às vezes muitas STs nem tem só a Não, transmissão tem várias sexual, transmissões, todo né? mundo pode ter. Então Sim. não é tão simples assim. A gente vai abordar PrEP e PEP, mas a camisinha ela é muito boa, mas ela não é perfeita. Sim. A gente não pode contar só com ela. Júnior falou isso e é real isso. Não dá pra gente não esquecer das outras pessoas que podem ter HIV. Todo mundo pode. Todos Então podem. não tem. Tanto que a gente trocou, uma outra coisa que a gente trocou fora ISTs e DSTs, é grupo de risco. Se falava muito de grupo de risco, Uhum. quem são os grupos de risco e tudo mais. Hoje a gente fala de atos de risco. Então, quando a pessoa vai e senta com a gente para conversar, a gente vai pesquisar sobre a vida da pessoa, a gente vai conversar ali na nossa consulta e o que ela faz ela ter mais ou menos risco, Ou seja, mas qualquer não um, né? grupos de risco. Qualquer Exato. pessoa. Posso ser uma mulher cis heterossexual, um homem cis heterossexual. Se eu tiver um número de relações sexuais X sem preservativo ou sem outro tipo de proteção, eu estou em risco. Ponto final. Sim. E E você... sempre tocar nesse assunto, mas não é para Como... demonizar. Sim, Realmente, sim. ISTs são infecções que a gente está lá para tratar. A gente tem serviços que tratam, tem cura, algumas não tem cura, mas tem um tratamento ótimo. Sim. Isso é importantíssimo as pessoas Você saberem. falou, né? Diferente de... A infecção é diferente de estar infectado, diferente de estar doente, né? E quais são as principais hoje, assim, que você que trabalha nessa área, assim, que mais tem mais casos? Primeiro que a gente acaba dividindo em tudo na medicina em agudo e crônico, né? Então, infecções que elas vão entrar e vão fazer alguma coisa, depois elas somem, ou se cura, ou trata e acaba. Ou as infecções crônicas, que são aquelas que a gente continua tendo que observar o paciente, tratar, ou enfim. Das ISTs, a gente tem uma gama gigantesca de ISTs. Não vou te falar agora, que eu não vou lembrar, nas aulas eu tenho marcado, mas o número de pessoas com ISTs no mundo é milhões e milhões de pessoas. E de agudas, a gente tem gonorreia e clamídia, a gente tem sífilis, né, que eu acho que é uma das mais conhecidas, que num certo momento, quando aparece, a gente consegue ter alguns sintomas, mas não necessariamente vai ter. Monkeypox, que ficou muito conhecida, nem até mudou o nome, desculpa, na verdade é Mpox hoje em dia que a gente fala. Qual mais? E tem as crônicas, eu acho que a mais conhecida e mais falada, o HIV, né? Tem vários e vários tabus desnecessários, mas é importantíssimo. E realmente, estatisticamente, acho que é um dos que mais a gente tem consultas dentro da infectologia e tem cuidados. Hepatites, que são ISTs também, as pessoas acabam esquecendo, mas são Sim. ISTs. Hepatite B e crônica são as que mais cronificam. Essa até com contato, né? A hepatite, né? A hepatite, ela depende, né? Cada uma tem um jeito de transmissão. A B e a C, em geral, a transmissão
é muito parecida com a do HIV, porque é sangue, atividade sexual desprotegida, transfusão sanguínea, uso de drogas injetáveis, são as que mais passam. Diferente da A e das outras que daí é mais por alimento contaminado, água e etc. Então, Entendi. muda de cada uma Muda para um cada pouco, uma. né? Diria que o HIV é o principal, mas tem as hepatites, HPV, que é um que inclusive é muito pouco falado, que a gente tem vacina hoje para os adolescentes, né, pelo Sim. SUS, e o HPV ele pode tanto dar câncer, né, que é o câncer de colo de útero da mulher, tem uma relação muito pré-estabelecida com HPV, mas também alguns tipos de HPV que vão causar as verruguinhas, que daí o paciente pode ir lá com a gente tira as verrugas, consegue ter vários métodos para fazer isso, e tem as prevenções também. Então acho que essas são as principais. Inclusive, a vacina do HPV está disponível para quem já toma o PrEP também, né? Faz pouquíssimo tempo. Sim. Tá atualizado? Eu tomei. Então, ótimo. Faz pouco tempo, mas verdade. A gente tem algumas vacinas para quem faz uso de PrEP. Quando a gente for falar de PrEP, dá até para voltar nesse tema. Sim. Mas do HPV a gente tem para algumas populações, inclusive pessoas que vivem com HIV. Elas têm o direito até os 45 anos para tomar as vacinas de HPV. Os adolescentes todos, se eu não me engano, agora está de 9 a 14 anos, tanto meninas quanto meninos. Varia essas idades, eles vão mudando. E importantíssimo, então não tem nem o que conversar. Tem na rede particular, acaba pegando mais sorotipos, que a gente fala, mas a que tem no SUS é maravilhosa e pega os principais que a gente mais precisa que pegue do HPV. Que bom. Sim. E eu queria entrar num bloco aqui sobre prevenção e autocuidado, né? Então, a gente pode falar sobre PrEP, o PEP, né, o uso da camisinha. E um ponto importante até tá aqui, mas eu queria dialogar um pouco sobre isso, é essa questão, assim, da redução de danos, né? Como a gente pode trabalhar isso. Mas, assim, quando eu volto na questão da sexualidade de todas as pessoas, né? Então, assim, quando a gente conversa, a gente teve a Tara aqui, lá de Sorocaba também, uma parceira nessa luta. Incrível. Ela trouxe muitas informações para a gente. E até pelo conselho a gente também recebe algumas coisas que é preocupante na questão de saúde pública, né? Então, assim, a gente sabe que a muitas mulheres trans acabam trabalhando na prostituição, Infelizmente. né? Sim, é Então, uma tá realidade. enraizado também. E daí, né, como é interessante, daí a gente vai ver quem são as pessoas que vão lá procurá-las. Então, geralmente é um cara hétero que tem os seus fetiches, tem suas vontades, e muitas vezes, né, tipo, por relatos, tipo, né, dessas pessoas, Homens tipo, casados. não querem usar o preservativo. Então, acaba colocando a pessoa, as duas Risco. pessoas em risco, né? Sim, Então, assim, esse acesso, eu acho que é bem difícil, da saúde pública para essa população e o quanto todo mundo tá em risco, né? Tipo, então, assim, como a gente faz a prevenção de danos, né, e tudo mais. É, então, acho que a gente poderia começar falando sobre o PrEP, Tá. ou se preferir, a gente pode falar também sobre outros tipos, né, de prevenção e tudo mais. Mas eu trago isso assim porque eu acho importante, assim, que às vezes a sociedade não fala, a sociedade não entende, Sim. tipo, o que acontece em alguns lugares mais obscuros, né? E então, assim, igual eu falei, tipo, todo mundo tem suas vontades, seus desejos, tudo, e tá tudo bem, né? Tipo, mas desde que seja feito com segurança, né? Não coloque a vida de ninguém em risco e tudo mais. Vamos lá. Tem mais algumas coisas que a gente tocar aí no que você trouxe. Primeira coisa, se a gente for falar de PrEP, a gente tem que falar de prevenção combinada. Isso é o que a gente usa hoje em dia dentro da saúde pública, não pública. Tudo a gente está falando de STs, a gente precisa deixar bem claro o que é saúde, o que é prevenção combinada. Quando a gente está falando de prevenção, hoje em dia, em 2025, a gente não tem só a camisinha. A camisinha não é que eu estou falando que não deva ser usada, pelo contrário, ela é uma ótima prevenção, é algo que a gente também estimula o uso, conversa, só que a gente não pode lembrar que existem outros tipos de prevenções e a gente vai tentar fazer o máximo delas. Então, aí, obviamente, é individualizado, cada paciente a gente consegue entender o que vai ser melhor para ele de uso, etc. Mas uma das coisas que a gente pode fazer pro HIV é a PrEP. Então, a gente vai conversar sobre todas as proteções possíveis. Uma delas, como a gente estava falando, é a vacinação. Vacinação para HPV, as outras vacinas são tipos de prevenções. Prevenindo, né? E assim por diante. Mas a PrEP que a gente tem é muito legal. Tem na maioria dos serviços, a gente tem pelo SUS. Onde eu trabalho, lá no SEMAI, a gente faz a PrEP. Eu faço no particular também. E é algo que a gente tenta incentivar o máximo possível, porque é uma proteção a mais.
Então, acontece de, às vezes, a gente não ter a camisinha, não usar, não estar na validade, enfim. A gente não pode só ter a camisinha como alicerce. E a Sim. PrEP acaba entrando porque é uma medicação que você toma um comprimido só por dia. São 2 medicações dentro desse comprimido. Você toma um todo dia, ou sob demanda, também existe essa possibilidade. Mas, em geral, o que o pessoal mais usa hoje em dia é o diário, né? Você toma todo dia um comprimido e você tem uma proteção muito alta aí para o HIV, lá por torno de 90%, 80 e poucos por cento. Falando em PrEP, né, assim, eu gosto de trazer esse assunto, porque, assim, hoje eu vejo que a informação, pelo menos aqui em Boituva, é muito difícil. Então, assim, não chega à população o acesso dessa informação Muita pessoa que não que sabe tem está acesso, né? disponível na rede do SUS, Sim. né, você pode retirar aqui e tudo mais. E, às vezes, a gente fala sobre o PrEP, ainda tem pessoas que nem sabem que existe, que é e tudo mais. Isso é bem comum, na verdade. Eu não vou saber falar de Boituva, né? Por eu não Sim, ser da sim. cidade, eu não sei como que tá aqui a parte de distribuição e tudo mais, mas de fato a Eu gente trouxe tem o... a caixinha. É. Ótimo, maravilhoso. Eu tenho ela também. Toda vez que eu estou no consultório, eu até uso para já mostrar, e é muito fácil. Eu falo mais pensando em Sorocaba, né? Que é onde eu atuo, então para mim é mais tranquilo falar de lá, tanto no consultório particular quanto pelo SEMAI. Mas existe, e isso realmente a gente tem que buscar, e ela é uma proteção que a gente não pode esquecer, porque é pro HIV, Sim. mas Tem não outras deixa de ser doenças. uma ótima proteção. Tem muitos tabus em volta da PrEP, então muitas pessoas adoram falar que dá muitos problemas e tudo mais, isso não é uma verdade. Então, eu trabalho com ciência, então tudo que tem Sim. cientificamente comprovado, trabalhos grandes e importantes e validados, é o que a gente vai fazer. E está dentro do Ministério, é mais do que comprovado a eficácia, e a gente sempre trabalha também dentro da medicina e da saúde com custo-benefício. Então, se a gente sabe que o benefício é muito maior que os custos, a gente vai fazer. Sim. Tudo tem custo, tudo tem benefício, então sempre vai ter que ter essa análise. Exato. Mas o custo-benefício da PrEP, de uma maneira geral, É é positivo. excelente, é positivo. Vai ter um acompanhamento com o médico, então você vai ter que fazer um acompanhamento. Dentro desse acompanhamento, a gente acaba voltando para esse assunto que eu falei, que é a prevenção combinada, porque você precisa fazer os outros testes. Não precisa, mas o médico vai pedir. Um conjunto de... Conjunto de testes, vai fazer teste rápido para si. A gente nem falou teste rápido, depois a gente É volta nisso, verdade, é qualquer coisa. verdade. Tem gente que não sabe que existe teste rápido, isso é importantíssimo. Então, você vai fazer teste rápido para HIV, para as hepatites, para sífilis. Você acaba acompanhando com o médico, então ele vai pedir outros testes para você, ele vai te ver, ele vai te aconselhar. Tudo vai se Então, encaixando ali. tudo vai ser mais tranquilo, vai ser melhor assim com o uso da PrEP. Então, não dá para falar que não é importante, é importantíssimo. E tem novidades, né? A gente sabe que Sempre está inovando nessa questão científica. muito. E logo, ainda muita gente pergunta sobre isso: injeção, vacina, e tem coisas que estão para vir. Não dá para a gente falar agora ainda, bater martelo, mas tem várias medicações que estão sendo testadas, estão basicamente já prontas para vir, que são daí injeções que duram 6 meses, coisas desse tipo, que também vai ser uma coisa bem interessante quando aparecer. Pode ser que demore um pouquinho, a gente não tem previsão, mas Já vai ser bem tem, legal. já tem um outro medicamento também que é um pouco mais forte que o PrEP, não tem? Não é que ele é forte, né? Que É, são as em geral essas de injeções outras. que elas duram de liberação lenta. Então, em vez de você ter que tomar todo dia, você vai fazer uma Toma. injeção e ela vai durar alguns meses, em geral. Deve Entendi. depender de dose, depende de quando for liberado, valores, né? Não dá pra gente esquecer, tanto Sim. no particular quanto Não é na tão saúde acessível igual pública. PrEP. Então, por enquanto, ainda não temos, assim, de fácil acesso. Mas está tudo caminhando para daqui a pouco, Logo aí vai. dentro de um tempo a gente até ter uma evolução da PrEP. Sim. E E tem o PEP também, né? Tem o PEP, que é uma confusão, né? Os É o nomes PrEP, são bem PEP. parecidos. confunde o nome dos É uma dois, eu não vou dupla mentir. sertaneja, PEP e PrEP. Eu falo lá brincando, porque são parecidos, mas são opostos no que elas fazem. Um é para prevenção, então é PrEP, De de pré. pré, de antes de você ter o ato sexual, de antes de você ter a exposição, e o outro é o PEP, que é P de pós, tá? A prevenção pós-exposição, que também a gente faz lá no SEMAI, faz nos serviços de saúde, a gente faz as duas prevenções, e a PEP é a pessoa que não faz uso da PrEP, por exemplo, ela tem uma relação sexual desprotegida, a gente faz também para acidente perforocortante, então um médico, um profissional da saúde, um enfermeiro, um técnico, está tirando o acesso de um paciente ou está fazendo algum exame e se cutuca, a gente precisa fazer a PEP, porque existe daí a possibilidade Tem da um risco, transmissão. né? Dando um resumo bem por cima, a PEP é sensacional, ela já existe há muitos e muitos anos, hoje ela é mais consolidada e tudo, mas ela já existe há bastante tempo, e a gente tem uma janela de 3 dias, então até 72 horas do ocorrido,
Independente de qual foi o ocorrido, o paciente vai no lugar que faça a PEP, ele vai tomar por 28 dias 2 comprimidos. No mesmo horário, tudo que o médico vai explicar, ou a pessoa que der para ele a medicação, ele toma por 28 dias. Ele volta, faz os testes de novo, e nesses 28 dias tomando a PEP, a gente tem uma eficácia gigantesca de prevenção aí da possibilidade da transmissão do HIV. Então, a PEP é Sim. muito, muito importante. Eu Mas- já fiz, inclusive, uma vez que eu fui tirar um acesso de um paciente na Sem querer, faculdade, sem querer eu me cutuquei, daí eu precisei fazer. E é super tranquilo, você toma que por bom. 28 dias e você está prevenindo. Sim. E E só antes, Desculpa. como eu trouxe aqui, esse é o potinho do PrEP, está disponível no SUS. Se você tem interesse em tomar, quais são os caminhos, né? Todo mundo me pergunta muito assim, por onde eu vou, o que que eu faço, com quem que eu tenho que falar, é com o clínico geral, é onde eu vou? Então, assim, os procedimentos aqui em Boituva, acho que deve ser no geral isso, né? Tem que ir na vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica de Boituva está ali dentro da Secretaria de Saúde, ao lado do posto ali da Vila Aparecida. É só ir lá e falar que você tem interesse em tomar. Daí eles vão marcar uma consulta com uma médica infectologista aqui do município. Ela vai pedir alguns exames, né? Tipo, exames que precisa ver se você está bem, né? Para começar a tomar a medicação. E daí você vai retirar o super. seu medicamento lá na vigilância epidemiológica aqui de Boituva. A gente vai deixar também depois o telefone da vigilância, quem informações, né? precisar, quem quiser tirar mais informações, ou também se quiser acessar o Conselho Municipal LGBTQ de Boituva, a gente também ajuda, a gente dá as orientações necessárias. Então esse é o potinho que vem. Aqui em Boituva, não sei como que está em Sorocaba a distribuição, mas aqui em Boituva está vindo uma vez por mês. Então, né, a gente até comentou do teste rápido, então a gente tem que fazer o teste rápido, levar na vigilância epidemiológica, eles fazem o pedido, que vem lá da DRS de Sorocaba, e você retira seu potinho. Eu tomo o meu uma vez por dia, né? Então tem a questão da por demanda, mas como eu nunca programo o que vai acontecer, eu escolhi tomar ele diário. Então, assim, eu acho que é muito importante isso, né? Se está disponível no SUS. Eu falo assim, qualquer injeção eu vou, tem injeção na testa, eu vou também, porque, tipo, é uma Tá proteção, importante, é uma né? proteção, Então, né? vacina é importante, as medicações são importantes. Então, isso também ajuda, né, a gente a ter uma consciência melhor, né? Tipo, saber o que está fazendo. Todo mês tem que fazer o teste rápido. O teste rápido também está disponível em todas as UBSs aqui de Boituva, né, todas as unidades de saúde. Também é super simples, só chegar lá e fazer o teste. É muito importante, né, a gente cuidar da nossa saúde. Eu vejo assim, o quanto às vezes tem esses tabus, né, de você ir buscar. Né, às vezes a gente fica lá, tipo, apreensivo com o resultado, né? Eu lembro que meu primeiro teste rápido, eu fui lá e falei, meu Todo Deus, mundo, assim. Eu fiquei ficava também, eu fico. nervoso, ai, ai, ai. Até Aí, hoje, quando eu faço, porque isso é até interessante a gente falar de teste rápido, né? As pessoas sim, não sabem que existe o teste rápido e, como o próprio nome diz, ele é barato, ele é rápido, você faz com uma picadinha que faz na ponta do dedo, igual glicemia, é super tranquilo, demora 20 minutos, em média você já tem todos os testes feitos, já te entregam ali, já sai com eles. Todo mundo tem que fazer. Não tem uma classe, não tem uma pessoa específica. Eu mesmo faço. Todo mundo deveria fazer, pelo menos uma vez no ano que fosse. Porque a gente não sabe. Quanto antes faz o diagnóstico, é melhor para todo mundo. É, puxando uma sardinha para minha área como infectologista também, tem nos serviços públicos, mas é importante pontuar isso porque também tem no particular. Então, sim, tem sim. pessoas que às vezes por vergonha, não quer que alguém veja, enfim, o que é muito Talvez a errado, mas estrutura a do gente local precisa também, né? pontuar que isso existe. Eu comecei pelo particular. Tem Na pessoas que época eu vão para o tinha particular e o continuam, meu. às vezes, e não tem problema nenhum. O médico no particular, geralmente o infectologista que vai trabalhar com PrEP, ele vai te atender, vai fazer tudo o que tem para fazer e você pega no SUS. Isso é uma dúvida que tem muito também. O paciente fala, mas eu não vou no particular porque tudo bem eu ir no particular, pagar uma consulta. Mas e daí pegar a medicação? Como que eu faço? Eu não vou poder pegar no SUS. E não é, na verdade, você pega no SUS, não muda nada. Ele vai te dar a receita, você pega no SUS, depois volta na consulta dele. Muda muito de cidade para cidade, né? O que tem em cada cidade, etc. Mas, em geral, a gente vai fazer a PrEP. No primeiro mês da pessoa, ela volta em um mês em consulta, para a gente saber se deu tudo certo, se teve algum efeito colateral, se a pessoa tomou, se tem alguma dúvida. Mas depois fica de 4 em 4 meses. Isso muda bastante. Depois até estão pensando já em estender para 6 em 6, mas daí as consultas não são todos os meses. Então a gente faz as consultas no SEMAI, eu no particular e etc., de 4 em 4 meses para quem faz PrEP. E provavelmente isso uma hora ou outra vai estender para 6. Ainda não aconteceu, mas tem uma possibilidade. Hoje é de 4 em 4 meses. Tanto as consultas até quanto os testes.
E o quanto vai ser disponibilizado para o paciente na farmácia, isso depende muito de estoque. Então, Sim. não é uma coisa que a gente consegue garantir, não Com está muita nas nossas certeza, mãos né? aqui. E depende do estoque que a farmácia tem, porque às vezes eles não estão com muito estoque, eles dão para um mês, às vezes dá para 3, às vezes dá para 4, às vezes dá para É, aqui 2. eu já peguei mês, tipo, veio 2 frascos para 2 meses, mas agora, ultimamente tem vindo um frasco por mês. Sim, então é interessante pontuar essas minúcias, porque às vezes o paciente tem vergonha, não quer fazer o teste por medo, enfim, tudo isso é importante a gente Sim, o sempre meu primeiro pontuar. teste foi super, para mim foi Suadouro. constrangedor. Eu falei, meu Deus, eu vou entrar lá, eles vão achar É, que eu tô doente, é, tipo, por que que eu tô fazendo é, isso? E assim, até uma coisa que a gente falou esses dias é a questão da capacitação dos profissionais, Profissionais. tanto na área, né, tipo, da saúde, porque às vezes assim, eu já tive alguns constrangimentos com atendimentos na recepção. Parece que tá pedindo um lanche, né? Olha o teste. É tipo Teste assim, rápido. teste rápido. Me vê 2, por favor. V2, por favor, aqui nessa mesa. Então, assim, eu acho que é muito importante também essa capacitação dentro, né, dos técnicos que estão ali Sim. abordando as pessoas. E falando nisso, até vou cortar o Caio um pouquinho, em Sorocaba tem um ambulatório, né, para pessoas LGBTs, para as pessoas trans. E o quanto eu acho que isso é importante, né? Demais. Porque se a gente tivesse um serviço especializado, lógico que a gente entende a demanda de um município, né? O SUS está sempre em prioridade, né, em todos os municípios. A gente vê a dificuldade que é para os municípios estarem, né, atuando no SUS, mas seria importante esse acolhimento, Sim, né? Eu sei que você trabalha lá Semai. no SEMAI e é mais, acho que pode ser um pouquinho mais específico de repente, né? Porque a pessoa já vai Sim. ali A capacitação dos específico para profissionais, eu isso. acho que seria Mas também. dentro das unidades hoje, pelo menos aqui em Boituva, eu vejo que falta um acolhimento, né? Então, assim, eu até tenho tentado trabalhar isso no conselho, de como que a gente poderia ter essa construção. E como Sorocaba já tem, né, um ambulatório, você acha que isso é legal? Esse ambulatório é importante, faz a diferença na vida da pessoa que está indo ali, tipo, buscar um tratamento e tudo mais? O SEMAI, pontuando de uma certa, né, deixar bem certinho, ele é aberto independente de orientação sexual, qualquer coisa. Obviamente, a gente tem um contingente de pacientes LGBTQIAPN+ alto dentro, até porque são pessoas que se cuidam, isso é uma coisa importante para a gente se falar Sim, também, para não parecer que a gente está querendo falar que os LGBTQIAPN+ estão mais lá, não é isso. Eles estão principalmente por se cuidarem mais também, tem muito isso. Hoje, se a gente pega, quem mais faz PrEP são os homens homossexuais, o que tá ótimo, que bom, deveria ter mais ainda fazendo, porém a gente sabe que, como a gente estava falando anteriormente, todo mundo deveria estar fazendo. No SEMAI, a gente tem um contingente muito grande de pessoas da sigla, isso é fato. As pessoas, de certa maneira, lá têm, sim, né, um cuidado e conseguem entender melhor a população por estarem mais perto da população, mas a gente sabe que não é uma grande realidade, mesmo lá e assim por diante. São temas difíceis, acho que a única palavra que eu poderia dizer é que é uma luta. Então, uhum, não vai ser de um dia para o outro. Acho que se a gente comparar o hoje com anos e anos atrás, avançamos muito, graças a muitas lutas, muitas pessoas da saúde, de fora da saúde, muitas cobranças e tudo mais. E a gente também tem dentro de Sorocaba um ambulatório trans, que é um ambulatório específico para a população trans, que foi criado há mais ou menos uns 4 anos, mais ou menos, se eu não me engano. Fiz parte, inclusive, e que também daí vai pensar mais na população trans dentro aí de todas da sigla, pensando nas vulnerabilidades, pensando nas especificidades de cada um, porque existe. Então, você perguntou se é importante, eu acho que importantíssimo, assim. Não sim. conseguiria nem falar outra coisa. As demandas são diferentes. O jeito do acolhimento, o jeito de se falar, o Tem todo que um o preparo que ali, né? precisa perguntar, o que o paciente quer falar. Às vezes o paciente quer falar do Grindr, sabe? Parece que não, mas existe às vezes uma necessidade de falar de aplicativos específicos para você poder entender a dinâmica daquele paciente, como ele vive, o que ele está fazendo ou não. A dinâmica familiar, que muda muito, como a gente mesmo sabe, isso tem a ver com a saúde do paciente, e assim por diante. Então, com certeza, é extremamente importante. Acho que Ai, um ponto também que não dá para a gente esquecer é a vulnerabilidade. Foi uma palavra que eu falei agora e sim. que Sim, Que é a base, né? não tem como a gente não falar, assim. Acho que são pessoas vulneráveis, em geral, todo mundo que está na sigla, alguns mais, outros menos, também dependendo da parte da vida da pessoa, socioeconômica, etc. Mas existem inúmeras vulnerabilidades. A gente, às vezes, se apega até, o que é importantíssimo também, mas como é o tratamento na recepção, do médico, das enfermeiras, etc. Mas, às vezes, não consegue nem chegar no lugar.
Não Na tem verdade, não acesso, né? chega nesse, Acesso, porque não tem sim. nem acesso, ou porque não existe, ou porque não consegue ter um dinheiro para um ônibus para chegar. E você mesmo comentou, Júnior, e é fato isso, a gente não está achando, é estatístico. Muitas trans, infelizmente, precisam trabalhar dentro da prostituição, então acaba não conseguindo chegar onde precisa, tem um nível de risco um pouco mais elevado, obviamente, individual, daí depende de cada um, mas pensando em um número maior, né? Então, realmente é muita coisa, é uma esfera extremamente grande para se analisar e para pensar. Por isso que a luta tem que continuar, senão não tem como a Exatamente, gente sim. E nada é ignorar garantido isso. também, né, gente? Felizmente. Tem uns amigos, tem uns amigos de Tatuí, eles fazem um trabalho incrível assim também, e eles trabalham bastante nessa Confluir, redução de né? danos, o Confluir. E ele trouxe alguns relatos que eu achei muito interessante, às vezes a gente não pensa, né, que eles vão em postos de gasolina de beira de estrada, levar preservativo, né, às Que vezes legal. por conta dessa questão da sexualidade ali também, né, Prostituição ali da também, né? prostituição dentro desses postos de gasolina de beira de estrada. Então, assim, e muitas vezes são, tipo, caras héteros que estão passando Sim. ali, Sim, tipo, sim. né, e Casados querem e um sexo rápido ali, tipo, mas, tipo, né, volta naquela coisa, tipo, não estão usando preservativo, né, porque tem um então, certo fetiche, porque é tudo questão de sensibilidade, né? Tem tudo isso. E voltando também, que a gente falou bastante da questão de mitos e também da educação ser a base de tudo, né? A gente tem muito esse tabu, né, da educação sexual, que você, se você colocar numa escola, você praticamente vai estar ensinando a criança a praticar o sexo. E não é isso. A gente sabe que a educação sexual é a questão da prevenção, dela ter conhecimento ali das infecções, das doenças. E eu queria saber de você quanto que você acha é importantíssimo, né? Mas o que você acha que a gente poderia melhorar na questão da educação sexual? Vamos lá, acho que eu até falo isso brincando, né? Na minha formação como sexólogo, em 2 anos de formação, acho que se eu posso contar no dedo o número de aulas que eu tive sobre o ato sexual, que não é sobre isso. Sim, Obviamente, tem algumas coisas específicas sobre o ato que a gente vai até vai abordar e tudo mais. Algumas até que envolvem patologias específicas, que envolvem dor, que a gente principalmente na estuda, né? mulher, tem Sim. tudo. Mas não é só sobre isso, pelo contrário. 80, 90% de quando a gente está falando de educação sexual, a gente está falando de várias coisas que abordam desde prevenção, da parte de uso da camisinha, da Do PrEP e tudo abuso mais. também, até do abuso, né? Muito, você não tem noção. Às vezes que eu dei aula em escolas e ONGs e tudo mais, dá para contar no dedo, às vezes, que não vinha algum aluno menor de idade, no caso, lá no Sim. fundamental, no colegial, e que me perguntava: Nossa, Lucas, tudo bem? Você me falou isso, mas isso já aconteceu comigo, não é É, normal? E daí eu precisava, às vezes, né, tentar entender melhor a história e porque- conversar com a própria escola e ver o que estava para fazer. Isso é muito comum porque se você não sabe, você não vai saber o que aconteceu. exato. Para você Avisar tá que não tudo pode tocar, normal. que o adulto não pode tocar ali. Tem Isso. tudo isso, né, para ter a prevenção, né? Educação sexual, ela envolve tudo, inclusive proteção, Sim, com e certeza. proteção física mesmo, Sim, proteção mental. Acho que uma coisa também que não dá para esquecer é a autoestima. Então, sim. nos gostarmos de quem somos, como exato. somos, Aceitar o nosso corpo, né? que é algo extremamente complexo e Sim. complicado, principalmente na sociedade que a gente vive, de nesses meios que a gente usa de celular, que Tem um tudo padrão, né? joga padrões e padrões e padrões para a gente, isso não pode ser esquecido de falar, que a própria comunidade também, a gente não Cria pode padrões. fingir que não, cria os padrões e afincam esses padrões e cobram esses padrões e está sempre dentro da cabeça das pessoas, isso afeta a saúde mental muito alto também. E tudo é uma bola de neve, tudo está junto ali. Sim. Então, a gente está falando disso, a gente está falando também de sexualidade, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de saúde, a gente está falando de vulnerabilidades, a gente está falando de se colocar em risco. Exato. Então, às vezes, a gente tem pessoas que, por não se gostarem, estarem em situações psicológicas não muito boas, elas vão aproveitar disso para, muitas vezes, quando for ter uma relação sexual, fazer o chain checks, o chain sex, né? Que é o ato sexual com a necessidade do uso de drogas. Então, isso é muito comum, é um assunto também que está bastante em voga hoje em Tá em dia. Principalmente da alta, né? prostituição também que tem muito isso, Isso né? Que a gente acontece falou. muito, então eu preciso tomar muito álcool para ter relação sexual. E fazendo isso, você acaba se colocando em situações que você não se colocaria normalmente. E você só precisou fazer isso por não se aceitar, por não se gostar, por o seu corpo não ser bom para você, porque você está dentro de tudo É isso. que um vai levando ao outro, né? Então, Querendo, é é uma coisa muito que vai indo, assim, é gigantesco e uma bola muitas de neve. uma Virou. bola de neve, que sempre precisa ser falado. Eu lembro, assim, que eu acho que eu sou mais velho que hoje. Na minha época de escola, tinha aulas de educação sexual. Então, tipo, a professora ensinava, tipo, como colocar uma camisinha na banana, né? Tipo, conhecer o corpo, o que pode, o que não pode, né? Tipo,
e tudo mais. E eu acho que hoje é muito difícil trabalhar isso nas escolas, porque daí sempre tem aquela questão, né? Tipo, tá com uma mamadeira de piroca na escola para as crianças, vai incentivar as crianças a, tipo, é totalmente diferente, Não né? tem nada disso. Quando a gente está falando de educação sexual, a gente não tem essa abordagem. Obviamente, nem faz sentido ter. Não E tem, muitos né? pais não conversam em casa com seus Eu próprios ia filhos falar sobre isso. isso, Porque em né? casa já tem essa questão, né? Esse tabu, né? Porque a questão sexual é uma questão, vira uma questão vergonhosa, parece, né? Sim, Que é uma coisa que um pai e uma mãe não fala com o filho. E daí vai na escola que talvez teria uma estrutura melhor, né? Para apresentar aquilo, né? Mas de um jeito, né? De prevenção. Infelizmente, os pais também barram isso, né? sim. E eu acho que tem gente que fala assim, educação sexual, quem tem que falar é os pais. Educação sexual, quem tem que falar é a escola. Nenhum dos dois estão Não, certos. é um Quem tem que falar é conjunto. todo conjunto, É, ótimo. sim, Mas é com isso mesmo, certeza. Caio. Não é a escola, não é o pai, é todo mundo. Dentro das suas possibilidades, dentro do que se sabe, você também não pode cobrar. O pai ele não é formado, a mãe não é formada em Não. sexualidade. Ela não tem como falar coisas específicas que ela não Sim, estudou. sim. Ao mesmo tempo que o pai ou uma mãe pode trazer para o seu filho, ou as pessoas que cuidam daquela criança ou daquela pessoa, a escola às vezes não consegue, porque são pais e são mães que têm as suas importâncias psicológicas ali, o que elas Sim. podem trazer. Então é um conjunto. A escola precisa sim trazer, e seria importante existir essa educação sexual que traga e aborde bastante coisa. Até o que o Júnior falou, sim, eu tive também essas aulas, eram poucas, em geral era Sim. uma ou duas e acabou, de Era em biologia, ISTs, algo de biologia, cursinho, né? ISTs e camisinha acabou, mas já é interessante. Mas lembrar que a gente precisa conversar de outras coisas também. Sim, com Como o Caio certeza. falou, abuso sexual, infelizmente, é muito É comum, muito. muito mais do que a gente imagina. Estatisticamente, o abuso sexual ele não acontece fora da casa. Não, As pessoas falam, cuidado, você vai sair à noite, tudo óbvio, tem que ter cuidado. sim, com certeza. Mas a maioria dos abusos sexuais, estatisticamente, a gente sabe que acontece dentro de pessoas próximas, de familiares, de colegas. Então, se não existe o ensinamento disso, muitas vezes a criança acaba nem sabendo. E a Sim. pessoa ela não vê às vezes aquilo como um abuso, né? Eu estava até ontem tava fazendo um trabalho sobre questão da violência contra a mulher. É a mesma coisa, né? A questão da dependência emocional. A pessoa às vezes ela tá naquela situação, mas ela não se vê, ela não Sim. sabe que aquilo porque ela não tem um conhecimento, né? Não é passado para ela. Mesma coisa a criança, né? A criança ela não sabe que aquele toque é algo que não é normal. Para ele foi normalizado ali na estrutura familiar ou até de outras pessoas, né? Que estão do abusador. Então é muito importante a educação sexual, né? Não tem. Quantas pessoas que eu já vi, quando tem um mínimo de conhecimento disso, quando conversam sobre, falam, nossa, mas então Então eu fui abusado é dessa. isso? É, Então isso que aconteceu comigo Foi um era abuso, abuso? né? exato. O que acontece hoje em dia é abuso? E você fala, é. E daí só aí que a pessoa começa a procurar uma ajuda e tudo mais. E às vezes você vê, são pessoas, pacientes normais que a gente tem no dia a dia, né? Às vezes não tem nada a ver com a sexualidade o tema, às Sim, vezes é sim. uma pressão alta, uma diabetes, enfim. Exato. Só que você vê que a pessoa, às vezes na psiquiatria, que é muito Leva aquilo pra comum, vida. depressão, ansiedade, que são dois temas muito em voga, e quando você vai um pouco, você destrincha um pouquinho a história da pessoa, daí ela se toca que, na verdade, tudo isso tem muita relação com Com o abuso. passado e com abusos que ela teve, Síndrome do ou que ela pânico, está né? tendo, e Muitos que tem nunca relatos, soube. né, de mulheres casadas que estão Sim. sofrendo abuso e, tipo, nunca Não sabem. entenderam que Sim, estavam sendo exato. abusadas, né? Tipo, Isso é muito Não comum. consegue ter uma confiança, igual você falou da questão do próprio corpo também. Sim. Não se aceita, porque já sofreu aquela violência, né? E normalizou aquilo, Sim. né? Porque, E infelizmente. educação sexual não é só para criança também, né? A gente Não, fala muito, óbvio, tem que sim. ter a base, mas para adultos também. para todos, para Eu todos. acompanhava, né, o pessoal da vigilância epidemiológica nas empresas, né? Tipo, vai ter a semana da CIPAT, daí tinha as palestras de STs. Sim. Daí a gente passava uma caixinha com perguntas Amo. anônimas, né? Amo, sempre fiz isso. Sempre tem um engraçadinho que gosta de fazer pergunta, mas geralmente o pessoal fica, né? Tipo, tem esse tabu de falar sobre isso. Daí vinha as caixinhas. Daí vinha cada pergunta que eu falava, meu Deus, uma galera, tipo, tudo marmanjo já. E que eu amava quando elas vinham. Sim, Que eu falava, meu Deus, igual você, e eu falava, que bom que veio, porque senão nunca ia Sim. vir. Eu sempre adorei a caixinha branca, né? Que a gente fala a caixa da caixinha de colocar as perguntas, né? Cada um tem um Anônimo ali, né? nome. Porque eu sempre usei, eu já fiz muita CIPAT, eu já fiz muita palestra em ONGs e tudo mais. E eu sempre uso essa tática e é maravilhoso porque é a que eu mais gosto. Você deixa uns 10 minutinhos no final ali para ver e é muita pergunta que você fala, que bom que eu tô aqui, assim. Porque você não expõe a sim. pessoa também. É muito bom. Isso acaba tirando a dúvida de muita gente. E às vezes, pra gente, é muito difícil sair da nossa bolha. Porque como ainda a nossa bolha tem um conhecimento e tenta ir atrás de certas coisas, tem bolhas que não tem, ou não chega, não tem acesso. Tem algumas pesquisas que fizeram, eu não vou saber falar o nome da pesquisa agora, mas depois até trago para vocês. Eu até comentava, mostrava esse gráfico numa aula. Foi pesquisado sobre transmissão de HIV. E nessa pesquisa, antes da intervenção, ou seja, antes de explicarem qualquer coisa, foi feita a prova, e depois de explicarem, foi refeita a prova, né? Foi refeito o teste. E
se eu não me engano, acho que 70% das pessoas que participaram, era um grupo pequeno, não chega a ser um trabalho gigantesco, é só para ter uma noção, falaram que o HIV era transmitido por mosquito. Nossa. Você fala, oi? Então, assim, pra você ver o nível, às vezes a gente pensa que tem que só conversar com o paciente sobre transmitir HIV no beijo, que não transmite, no abraço, que não transmite, uso de talher, e eu sempre abordo isso, tá? Porque às vezes a gente vai com pressuposto, com preconceito, não, esse paciente aqui, imagina, ele sabe disso. Às vezes não sabe, às vezes o familiar não sabe, eu sempre falo, traz quem você quiser na consulta. Na primeira consulta, na outra, se quer que sua mãe venha junto, conversa, o parceiro venha junto, eu converso tudo, porque às vezes você vai, você faz a consulta, o paciente vai para casa, e você não sabe a dinâmica do paciente na casa dele. Então eu tento ao máximo fazer ele entender que o que ele quiser ele me pergunte, e muitas vezes eu abordo esse tipo de tema, e várias vezes já aconteceu do paciente falar, nossa, doutor, eu estava com vergonha de perguntar, que bom que você me falou. Achei que eu ia ter que parar, faz um mês que eu fiz o diagnóstico e parei de usar os talheres de casa, e parei de usar toalha, eu só uso coisas minhas, e roupa. Eu falo, maneira nenhuma, isso não existe. Mesmo sem tratar, não existe transmissão dessa maneira de HIV. Então, é muito importante falar desse assunto. Imagina pensar se mosquito transmite. Ou seja, se um é picado e pica o outro, transmite. Essa é uma Tem o loucura. sanguinho ali, né? E muitas pessoas imaginam que poderia. E eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, né? Só para pegar esse gancho da questão do HIV. Hoje, tipo, a gente não tem cara, né? Quem tem, quem não tem, tipo. Não. E hoje também tem os tratamentos, né? Para isso. E uma pessoa com HIV vive uma vida normal, tipo, Exato. né? Tranquila. Então, assim, dentro hoje da sua vivência ali, tipo, você vê esses casos, assim, tipo, chegam pessoas às vezes, tipo, eu descobri que estou com HIV, vou morrer, tô. Infelizmente, eu falo, quando o paciente chega para mim na primeira consulta, eu falo, ó, a gente tem duas coisas só nessa consulta. Dois objetivos. Você sair daqui com o remédio, sair daqui com o tratamento e sair daqui mais tranquilo ou tranquila. Ponto. Mas e as outras coisas? Eu falo, vamos com calma que as outras coisas a gente vai Por vai vezes, trabalhando né? nas outras horas. Essas são as duas prioridades minhas. E eu falo que é prioridade porque hoje, com o tratamento que a gente tem, cada pessoa, né, tem algumas pessoas que tratam um pouco diferente, mas em geral, uma pessoa que descobre hoje o HIV, são 2 comprimidos por dia. Não sei se depois até perguntar, mas já adiantando do coquetel, né? Tu me fala coquetel, coquetel, tem paciente que pergunta, vou tomar coquetel. Não existe coquetel. Essa palavra a gente não fala mais, isso foi utilizado por muitos anos, mas porque não é mais um coquetel. Coquetel a gente pensa em vários Vários comprimidos, remédios. são 2. Tem pessoas que tomam muito mais para qualquer outra Como doença. evoluiu, né? Sim. Eu tomo mais para algumas coisas que eu tenho que tratar, então não é coquetel mais, são só 2. Efeitos colaterais baixíssimos, para não dizer nenhum. A maioria das pessoas não tem nada, não sentem nada tomando. Toma 2 todo dia, 2 comprimidos, de preferência no mesmo horário. Volta nas consultas. Eu falo para o paciente, consulta mais fácil que vai ter. Porque se você fizer tudo bonitinho, infelizmente não é sempre que acontece, mas fazendo tudo bonitinho, você vai ficar super bem. Hoje, com os remédios que a gente tem, né, que são muito bons, muito potentes e atuais, a gente faz o que a gente chama de indetectável. Já ouviram falar de indetectável? Sim, sim. Que é importantíssimo, né? A gente fala bastante de indetectabilidade, porque o paciente ele chega para a gente, ele vai ter uma quantidade de vírus, né? Que a gente chama de carga viral. Nosso objetivo é fazer aquilo ficar indetectável. Hoje, na teoria, indetectável é quando o número é menor que 200. Então, qualquer paciente ficar com um númerozinho menor que 200, a gente chama de indetectável. A gente quer que no exame apareça não detectado, mas menor que 200 já é indetectável. E a vida é normal. Eu ponto isso várias e várias vezes na cabeça da pessoa, porque elas trazem sentimento de culpa. Tenho muito paciente que chega para mim na primeira consulta e fala, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Eu falo, mas, oi? Falo, espero que mais 60, 70 anos, né? Eu brinco para dar risada, porque eu falo, olha, querido, dependendo de mim, você vai ter todos. Que eu falo, tomando remédio você tem esse caminho, não tomando é o outro. Que daí realmente o vírus se prolifera, cai a imunidade, tudo que a gente já tem uma noção. Tomando remédio não tem nada disso, fica indetectável, a célula de proteção que o HIV afeta, que é o CD4, vai ficar bom e a pessoa vai viver normal. Tão normal que pode ter filho, isso é uma questão que me perguntam muito, vou poder ter filho? Tenho filho? Sim, o filho não tem HIV, não existe a transmissão se você estiver indetectável, e indetectável não transmite, né? Acho que isso é as coisas que a gente ama falar que I igual a I. Se você está tomando remédio e está indetectável, você não transmite. De maneira nenhuma, basicamente de maneira nenhuma. A única coisa que hoje em dia ainda a gente não existe uma autorização, não sabemos do futuro, mas é a amamentação e doação de sangue, por ser uma carga muito grande, né? Então é um risco que não tem por que a gente correr. Mas a gente sabe que das outras maneiras a gente pode ficar super tranquilo, principalmente o ato sexual. Não vai transmitir. Então, vida normal. E é bom, tipo assim, esse conhecimento, porque tipo, a gente
abre muito mais a mente, né? Sim. Porque tem muito preconceito. Uma pessoa que, tipo, que é portadora do HIV para se relacionar, para tipo, manter um Medo de qualquer namoro. cortinho. O povo tem Tudo, muito isso, tudo. né? A sociedade, tipo, assim, como que eu vou falar para a sociedade que eu sou portador do HIV? Então tem muito medo, assim, acho que a pessoa que tá ali no dia a dia para tentar se relacionar e tudo mais, né? O ser humano é um ser social. Então, a gente convive em sociedade e o ser humano, de certa maneira, precisa da sociedade para viver. Quando o paciente tem o diagnóstico e ele se isola, para a gente é muito difícil de entender isso, mas a vida dele como um todo vai ser afetada. É trabalho, é vida social, é vida amorosa, é vida afetiva, é vida sexual. Se a gente pega e coloca isso, a gente vê que a vida da pessoa às vezes acaba, ela perde muito o que ela teria do dia dela. Sim. Então, entre depressão, ansiedade e tudo mais, por uma coisa que hoje já não se faz mais sentido. Hoje eu falo que a única coisa que pode matar, uma frase de efeito agora, mas pode matar no HIV é preconceito. Sei que parece uma frase muito clichê, mas é que ela é verdade. Hoje, com tratamento, você não tem como, desde que você trate, tome remédio. Mas a gente sabe que o envolto disso é muito fácil eu falar aqui que é simples, porque não é. A gente tem toda uma história dos 1980, 90 e até agora. Muitas pessoas que ainda não, por não ter o tratamento, não iam ou por preconceito, acabam chegando a ter maiores problemas. Então, vou voltar de novo, ser chato de novo, mas por falta de conhecimento, de ouvir falar. Porque fazendo o tratamento as coisas ficam muito boas e muito tranquilas. Mas precisa ir atrás, precisa ter esse conhecimento, não dá para falar que não. E é importante, né, que igual a gente fala do acesso, né, do acesso e da permanência ainda, né, tipo, de chegar esses assuntos, chegar esse conhecimento para as pessoas, né. Muitas pessoas tipo, não entendem isso, né, e eu acho que precisa ser falado mais, né. A gente tem algumas datas importantes que poderia ser falado, tipo, Dezembro Vermelho, tudo mais, mas aí eu acho que Não é ainda é colocado. pouco, assim, a conscientização da Eu acho que é a população. questão do tabu mesmo, né? As Sim, pessoas têm medo de fazer o teste. Tem. Até o Júnior falou, né? Ficar preocupado. As pessoas dando preocupado não vão, não fazem. tem E é a pior vergonha, escolha que você pode fazer, porque daí se tem você tiver vergonha. algum positivo, Tem você não vergonha. vai. E até pontuar uma coisa antes que eu esqueça de falar, que é sobre o teste oral. Não sei se vocês sabem que existe isso. Sim, Então a gente eu conheço, pelo menos. A gente tem o teste rápido que a gente faz nos postos de saúde nos lugares específicos, CTA e assim por diante, né? Mas a gente tem os testes orais de HIV, que você pode comprar na farmácia, o valor é relativamente barato. Tem pelo SUS também, então eu não quero pegar no SUS, quero comprar, você pode comprar. Entrega, você pode entregar pelo aplicativo, eu já fiz o uso dele. E você tem toda a instrução também. Então, em último caso, você não quer ir lá, não quer fazer, a gente tem o teste de HIV comprado, que é oral. A pessoa O precisa fazer suave que você passa na boca, saliva coloca mesmo. na soluçãozinha e ele vai dar o parecer ali para você, o que aconteceu. Então, assim, meios a gente tem. E até Sim. legal pontuar também que eu falei agora, a gente não falou aquela hora. Os testes rápidos não são só nos CTAs, não são só em lugares específicos, né? Só onde tem infectologista. A gente tem nos postos de saúde. As UBSs Então, mesmo, não né? são todas as UBSs, mas algumas têm. Então, é só você ver no seu município, ou no município mais próximo que tenha, ou alguma UBS que você tenha de referência que você possa fazer o teste rápido. Então, é importante. E eu vou voltar nesse assunto. Não tem uma pessoa específica. Porque às vezes a pessoa está nos ouvindo falar, mas eu estou bem. Mas eu não estou sentindo nada. Não existe isso. Inclusive, sífilis, que a gente comentou no começo, não sei se a gente vai acabar falando mais, o HIV, quase todas elas, para não dizer todas, são assintomáticas. Você não sente nada. O HPV, quando você pega, não sente nada. O HIV, quando você pega, você geralmente não sente nada. A sífilis, geralmente você não sente nada. Então, você pode ter alguns sintomas. Cada uma dessas patologias tem sintomas geralmente diferenciados. Sífilis pode dar lesãozinha, pode aparecer mancha na pele. HIV pode parecer uma gripe, entre aspas, mais prolongada no começo. Depois vai podendo ter alguns outros sintomas. Mas todas elas podem ser assintomáticas por anos. O HIV, a gente tem uma parte que a gente chama de latência clínica, que é quando a pessoa é portadora, ela tem carga viral, e em média ela pode viver aí 8, 10, 12 anos sem sintoma nenhum. E com HIV lá. Fica ali, tá. Então, se você não faz o teste, pode achar que você está ótimo, que você está trabalhando, você está treinando, você está fazendo tudo. Mas você pode ter ser portador de algum dessas patologias. Então, o teste é para todos, não tem gênero, não tem classe, tem nada. E não dá para a gente ficar aí, mas eu não preciso. É importante Tem sempre que fazer, fazer. né? Sempre Sim. fazer. Bom, a gente vai chegar aqui nos nossos momentos finais.
Você passou rápido? Passou Passou rápido. muito Não sei se eu rápido. falo muito, mas A passou conversa foi muito muito rápido. boa. Não, e é o que eu sempre falo assim, se deixar a gente ficar falando horas e horas aqui. Se falasse que era 3 horas, eu ia estar aqui O falando. diretor já tá com a faca ali, já ameaçando a gente. Mas assim, eu acho que é um tema muito importante. Eu acho que a gente pode até fazer na próxima temporada mais um episódio sobre saúde, porque assim, dá pra gente se aprofundar muito mais nas STs, né? O quanto é importante as pessoas fazerem os testes, Tentar quebrar esse tabu. assim, né? De levar essa conscientização mesmo, tipo, do autocuidado, tipo, não, eu vou lá, aqui em Boituva, todas as UBSs têm o teste rápido, então já é um caminho rápido, né? O nome já diz, né? É um rápido, né? Rápido. Então você vai ali, fez o seu cadastro, fez o teste e sai o resultado em 15 minutos e tá, você já dá para você ter um norte do que você vai fazer na sua Sim, vida, né? sim. E tudo mais. Então, eu queria falar para você, tipo, o que que você quer deixar uma consideração final, quer deixar uma mensagem aí? Vou parafrasear um grande conhecedor, um grande filósofo que fala: busquem conhecimento. Brincadeira. Brincadeira, mas não tanto. Na Conhecimento verdade, libertador, né? eu vou repetir, e é o que o Júnior falou, que o Caio falou, que a gente falou aqui o tempo inteiro, é se informar. Hoje a gente tem uma possibilidade de se informar muito mais fácil que antigamente, porém cuidado. Então acho que isso a gente precisa pautar também. A gente tem muitos veículos, não sei se eu posso falar, Instagram? Pode. Pode. A gente gente- deixa sempre o Instagram aqui Então tá bom. A gente à tem, disposição. a gente tem o Instagram, a gente tem Google, a gente tem várias plataformas de conhecimento muito legais hoje em dia, mas você tem que saber onde você está vendo. E não adianta o título da pessoa. Ah, mas eu sigo uma pessoa que tem um título maravilhoso. Não necessariamente isso traga grandes conhecimentos. As coisas têm que ser validadas, têm que ser científicas, tem que trazer o que de fato tem na medicina, o que de fato está acontecendo e que seja realista, sabe? Então, acontece isso, busque isso, faça aquilo. E tem como a gente buscar conhecimento. Então, hoje está na nossa mão. O tempo inteiro a gente está com o celular vendo fofocas, vendo o que aconteceu nas CPIs das bets, vendo o que aconteceu, que é importantíssimo também, mas vendo um monte de coisa e às vezes as fofocas de artista, e às vezes a gente não coloca ali páginas de pessoas que podem trazer esses conhecimentos para a gente. Exato. Profissionais de saúde e afins, que tragam as políticas, que tragam sobre esses assuntos de uma maneira legal. E lembrar que a internet é importante, mas você precisa também ir atrás disso. Precisa marcar sua consulta, você precisa conversar com pessoas que tragam essa parte da saúde, fazer a prevenção, fazer os testes e assim por diante. E lembrar que saúde LGBTQIAPN+, não é igual a STs. É um tema muito importante da minha área, exclusivo, em todos os sentidos, mas saúde LGBTQIAPN+, é saúde como um todo. Sim. Então, a gente tem que pensar na pessoa como um todo. Pessoas gays, pessoas trans, pessoas lésbicas, pessoas de todo mundo da sigla têm pressão alta, têm diabetes, têm depressão, têm ansiedade. Posso falar todas as doenças, elas podem também estar dentro de qualquer um da sigla. E às vezes a gente negligencia. Sim. Acho que a palavra negligência é uma das que mais acontecem, tanto nós com nós mesmos, quanto com os outros, quanto o próprio sistema. A gente precisa ir contra isso. Então, não negligenciar a nossa saúde como um todo. E por isso que é importante procurar um médico, procurar ajuda, se ver alguma coisa diferente, ir atrás, fazer proteção, fazer a prevenção, fazer os testes e assim por diante. Para colher no futuro uma saúde aí legal. Acho que não Sim. tem como não tocar nesse assunto. Acho que é importante falar isso. Sim. E eu até, né, deixo como apelo, mais uma vez, assim, a participação da população dentro do conselho, né? O conselho é um espaço aberto para a gente falar sobre isso, né? Trazer as demandas, as dificuldades, Políticas né? Então, públicas. assim, o conselho, ele é paritário, metade sociedade civil, metade poder público. E uma das pastas representando o poder público é a saúde, né? Mas, assim, se a gente não tiver dados, se a gente não tiver, né, a demanda que a população LGBT, né, precisa, está tendo dificuldade, então, é importante a participação no conselho para que o conselho também consiga, né, junto com os poderes, tipo, criar políticas públicas voltadas para a população LGBT, né? Então, assim, vamos fazer políticas públicas, que é uma direção para que as coisas melhorem, né? Mas a gente precisa da participação das pessoas, né? Então, mais uma vez, participe do conselho, participe das reuniões, né? Esse acolhimento, essa coletividade é muito importante para a gente ter essas construções. E eu queria te agradecer, Dr. Lucas, pela disposição, pela parceria aqui com o podcast, né? Fica à vontade para uma próxima vez vir novamente. Eu acho que a gente poderia se aprofundar mais. Eu acho que dá para a gente trazer mais informações. Sim. E mais uma vez, obrigado mesmo, né? Continue firme lá no seu trabalho com a população LGBT, dentro do SEMAI.
E o que precisar também do conselho, estamos à disposição. É muito importante essas parcerias, Sim, né? demais. Assim como a Tara também veio aqui de Sorocaba. E acho que essa luta é de todos, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Ah, Tem um presentinho, né? antes de agradecer os patrocinadores, a gente tem uma lembrancinha. Temos mimos? Tem Temos mimos. recebidos. Eu Ó, o que nosso agradeço, diretor aí. imagina. Quer que eu abra agora? Posso abrir depois? O que vocês preferem? Olha, eu vou dar um spoiler do que é. É um negócio que você falou Era o que que eu ia queria? comprar. Ah, então vocês acertaram sem eu falar nada. Eu falei durante eu já vi aqui o que é. Já ficou na cara que é a É a caneca. nossa caneca. E eu adorei. Nossa, obrigado mesmo. E, olha, não foi combinado, tá, gente? Não. Deixar isso bem claro. Eu não falei que eu queria a caneca para ganhar uma. Senão o pessoal vai achar que eu falei de propósito. Não foi de propósito. Eu adorei. É a nossa caneca. Tá vendo? E a E bolsinha. a bolsinha também. A bolsa do podcast. Amei a caneca. Deixa eu tomar cuidado porque eu sou ótimo em quebrar coisas. Não julgo. Deixa eu já fechar aqui. A nossa bag do podcast também. Ficou linda. Também, não dá pra falar que não. Lembrando que vai estar disponível, que está disponível lá no Café do Parque, no que tem na Kombi, nossa caneca, adquira. Eu queria também agradecer ao Dr. Lucas por todo o conhecimento que ele passou aqui pra gente, dessa questão da educação, de tudo, né, que é muito importante, né, que o podcast eu acho que ele é importante para isso. A gente quer levar mais conhecimento para as pessoas. A gente aprende aqui também, mas a gente também passar informações para outras pessoas. Agradecer muito você, desejar todo sucesso, agradecer meu parceiro Júnior, Tamo junto. o nosso diretor, a nossa diretora também, que não está aqui hoje, mas sempre está apoiando tudo, nossos parceiros. É isso. Agora passar a palavra para o nosso... Como todos os nossos parceiros, mais uma vez quero agradecer à revista Outdoor, a GPS Regional por esse espaço maravilhoso, o Empório do GG. Vocês não comeram, mas eu estava aqui comendo esses queijos Eu maravilhosos. vou comer, eu tô de olho até agora, que eu não podia porque eu tava falando. Quem tá falando legal, Mas eu já vou comer, eu vou dar meu agradecimento final e eu Já vou vai. comer. A gente vai deixar o Instagram dos nossos parceiros, ao Estúdio Novo Estilo, salão de cabeleireiro E barbearia. do Jonathan, a Susan do que tem na Kombi, Café do Parque. Se vocês forem nos nossos parceiros, avisa que vocês viram aqui no podcast. Exato. Eu conheci vocês lá no podcast, nos Sons da Resistência. Quem sabe ganhamos até um Ajuda a desconto, né? E eu queria terminar com uma frase. Cuidar da saúde sexual é um ato de coragem, amor próprio e resistência, porque toda forma de amar merece informação, proteção e respeito. Então, hoje finalizo aqui nosso podcast. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram, gente. a equipe de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam nos nossos canais. Curtem, compartilhem. Curta, Me sigam no compartilha. meu Instagram também, Verdade. profissional. Isso, a gente vai deixar aqui. Ótimo, que daí lá eu coloco algumas coisinhas, estou tentando Tem colocar mais cada vez informações. mais. E também quem Mais que... Falou arroba, informações. falou arroba. Falou arroba aí já. Eu posso pesquisar aqui rapidinho para não falar errado? Pode. E Dá um também, minuto. também quem quiser consultar, né, o Dr. Lucas, tiver dúvidas, querer informações, ele atende em Sorocaba, tem um consultório lá. Dá pra ir. Super acessível, né? A gente conversou pelo Instagram. Você viu? E eu respondi rápido. Então, mande mensagem, pode falar seu arroba. É Infecto Lucas Jacob, com B mudo no final. Então, Infecto, de infectologista, Lucas Jacob. Certo. Que se colocar mais ou menos, chega lá. A gente vai deixar aqui Mas também daí já na é. Mas a gente na vai deixar descrição aqui aqui do vídeo. Então, sigam lá, dê uma força. Compartilhe o podcast com seus amigos, com seus familiares, né, que esse canal seja um canal de informação e que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Vou finalizando por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que hoje não. Hoje eu já falei muito já. Eu quero agradecer o mimo e as comidinhas. Brincadeira, eu quero agradecer vocês. Ah, bom, né? Gente, obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.